A graça e a paz, amados. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui à frente o irmão Kleber César. Kleber César. A brincadeira, irmãos, é porque eu não aprendi o nome do Kleber no começo. Ficava chamando-o de César. Então, para ficar mais fácil, chama Kleber César e a gente não vai errar. Muito bem, quem não pôde estar aqui ontem à noite, algumas pessoas, maravilha. Quem não veio ontem à noite vai me dar 5 minutos a mais para falar hoje, amém? Quem não pôde vir pela manhã, acho que eu vou ter que pregar os 3 sermões hoje à noite. Ok, então é o seguinte, na primeira noite, que foi ontem, eu falei sobre tempo de proclamar boas novas, usando como fundamento aquela história dos 4 leprosos, lá em 2º livro de Reis, e dizendo que é tempo de proclamar boas novas. É preciso que a gente tenha sensibilidade diante da crise, é preciso que a gente tenha clareza da responsabilidade que temos, e é preciso que a gente execute a tarefa que nos é dada. Então, é uma das palavras que a gente vai sempre lembrando, é isso, nós temos uma tarefa. Nós temos uma tarefa e temos que executar essa tarefa. Hoje pela manhã nós falamos sobre escolhidos para testemunhar. E nessa escolha para testemunhar, o texto foi Isaías 43, de 10 a 13. E falamos sobre, neste chamado, Deus nos chama para testemunhar da sua glória. Existe uma escolha soberana, Deus nos escolhe soberanamente. Neste chamado, existem princípios claros que devem ser obedecidos, e nesse chamado nós precisamos reconhecer a grandeza daquele que nos chama. E aí, se você quiser um pouquinho mais do que isso, vai na internet, na gravação de ontem à noite e de hoje pela manhã, e você desfruta desse tempo. Agora, desde ontem a gente está ensinando aos homens, especialmente, mas as mulheres também, a lavar a louça. E aí a gente indicou uma música especial para lavar a louça. Como ouvirão, se não há quem pregue? E já cantamos tantas vezes que o Kleber César já aprendeu aí, graças a Deus, e a gente vai cantar com ele agora. Vamos ficar de pé? Querido, e como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Um mundo sem amor precisa de Jesus, precisa do Evangelho que traz ao mundo a luz. E como ouvirão? Aleluia, glória a Deus. E como pregarão, se não forem enviados? Mais uma vez, como ouvirão? E como ouvirão? E como pregarão? Se não forem enviados? Igreja, se levanta! Igreja, se levanta, proclama ao mundo a paz, declara a todo homem, só Cristo satisfaz. E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão?
Glória a Deus. A igreja pode sentar, por favor. Que a linha está pouco. Muito bem. Meus amados, uma das coisas que eu gosto, e Deus me deu o privilégio de fazer, é trabalhar um pouco só. Eu não sou músico, mas eu gosto da música. E eu gosto de cantar. Eu vou lançar minha rede ao mar. Eu vou lançar minha rede ao mar. Eu vou lançar minha rede ao mar e obedecer ao Senhor. Eu vou lançar minha rede ao mar. Eu vou lançar minha rede ao mar. Eu vou lançar minha rede ao mar e obedecer ao Senhor. Ei, queridos, vamos aprender esse refrão. Eu vou fazer o quê? Vamos lá. Eu vou lançar minha rede ao mar. Eu vou lançar minha rede ao mar. Eu vou lançar minha rede ao mar e obedecer ao Senhor. Eu vou lançar minha rede ao mar. Eu vou lançar minha rede ao mar. Eu vou lançar minha rede ao mar e obedecer ao Senhor. Disse Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Disse Jesus: por que temer? Pois agora sereis pescadores de homens. Eu vou lançar minha rede ao mar. Eu vou lançar minha rede ao mar. Eu vou lançar minha rede ao mar e obedecer ao Senhor. Quero de vocês. Eu vou lançar minha rede ao mar e obedecer ao Senhor. Muitos estão no mar desta vida, gente sofrida, de alma ferida. Eles precisam de graça e luz. Eles precisam do amor de Jesus. Eu vou lançar minha rede ao mar. Eu vou lançar minha rede ao mar e obedecer ao Senhor. Eu vou lançar minha rede ao mar. Eu vou lançar minha rede ao mar. Eu vou lançar minha rede ao mar e obedecer ao Senhor. Amém, queridos? Sabe que com essa música fica mais fácil de lavar a louça, não fica? Eu vou lavar minha louça agora. Eu vou lavar minha louça agora, né? Aí você se alegra mais. Mas não deixe de experimentar o cântico como ouvirão, cantando, lavando a louça, né? Alguém hoje à tarde fez isso, mas ele disse que cantou em silêncio, né? Foi só lá no pensamento. Mas é um prazer muito grande estar com vocês. Kleber, me ajuda aqui, guarda o teu violão. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Memorial. Já estou no ministério há 40 anos. Fiquei 14 anos numa igreja próximo de João Pessoa, numa cidade ao lado, chamada Santa Rita.
no início do meu ministério, uma igrejinha bem pequenininha, e Deus abençoou bastante esse trabalho ali, fez com que a igreja pudesse se tornar uma igreja missionária. Louvado seja o nome do Senhor. Depois nós viemos para João Pessoa e estamos numa igreja que também se tornou uma igreja missionária. Então a gente está muito feliz em poder estar servindo ali até o momento que Deus quiser. Já são 40 anos de ministério em apenas 2 igrejas, 14 numa e 26 na outra igreja. E a gente vai caminhando. Não tenho mais os 42 anos quando eu cheguei lá, agora são 68. A gente às vezes pensa que ainda está jovem, quer fazer mais coisas do que pode fazer. Mas estamos caminhando com Cristo e isso tem sido bênção. Vou relembrar para os irmãos, né? Sou casado com uma amada que a gente chama carinhosamente de Sheila, e tenho 3 filhos, e desses 3 filhos eu tenho 10 netos. Graças a Deus os filhos sempre estiveram envolvidos com a vida da igreja, com exceção agora do mais novo, que por causa de uma área profissional dele que ele gosta muito, ele se afastou um pouco da igreja e está tocando. Ele toca muito bem e foi convidado para tocar numa banda e ele cedeu. Está tocando numa banda, mas eu espero que um dia ele volte para a igreja do Senhor de novo. Então, vamos estar orando. Assim, eu disse para o pastor hoje à tarde, com a família dele, foi uma alegria muito grande. Eu sei que a Denise, ela reclama demais, assim, pastor, o senhor está sofrendo aqui, o senhor está isso, o senhor está aquilo, mas fui muito bem acolhido pela família do pastor, carinhosamente, pessoal muito querido. E eu disse assim para ele, nós fazemos um pacto hoje, a partir de hoje a sua família será alvo das nossas orações, e espero que vocês também orem pela nossa família lá em João Pessoa, né? Somos uma igreja, se um dia você for em João Pessoa, é uma igreja que tem um patrimônio grande, mas tem um grupo pequeno nesse momento, em torno de 120 pessoas, o grupo que frequenta a nossa igreja, e nem todo mundo vai. Já tem gente que desde a pandemia não aparece, está no grupo, manda o dízimo, manda as ofertas, mas não aparece na igreja desde a pandemia. Então a gente está muito feliz em poder servir ao Senhor e fazer daquela igreja uma igreja missionária. Esse rapaz que vocês adotaram, que é o 12º, eu até dizer para ele, não, você é o 12º, o reverendo Daniel Bovo, que está na Itália hoje, ele foi minha ovelha desde adolescente, formou no seminário, foi ordenado, ficou como meu pastor auxiliar até o dia 15 de abril, quando ele viajou para a Itália. Então a gente vai tendo essa alegria de ver pessoas que nasceram ali dentro da igreja, Deus manda para o campo missionário para servir ao Senhor. E aí eu espero uma notícia, um dia assim, olha, essa igreja já tem 12 missionários, nós vamos receber mais um, só que ele é membro da igreja. Ó, nasceu aqui dentro, Deus chamou e ele foi preparado e a igreja investe em enviar essa pessoa para o campo missionário. Ore por isso, meu irmão. Pais, orem pelos seus filhos. Às vezes tem pai que eu quero que o meu filho seja um advogado. Não é que advogado é uma coisa ruim, que eu quero que o meu filho seja presidente da república. Não, né? Pensa assim, Deus, usa o meu filho na tua obra. Teve um irmão que me chamou ali fora e disse, olha, está vendo aquele moço ali? Está vendo aquele outro moço ali? Está vendo aquela moça ali? Todos estão envolvidos no ministério, na vida da igreja. E um prazer maior. Um dia, Alexander Duff, num momento de crise, ele chegou para o público da igreja presbiteriana da Escócia. E ele disse assim, admira-me que os pais e mães da Escócia tenham mais prazer em enviar os seus filhos para representar a rainha do que para representar a Jesus Cristo. Tem mais prazer em que seus filhos sirvam a rainha nas guerras do que sirvam a Jesus levando o evangelho. A gente precisa pensar um pouquinho no valor dos nossos filhos e netos e orar para que Deus levante nessa igreja missionários nascidos aqui. Eu vou dizer, posso ouvir um amém da igreja? Amém. Sei que é perigoso para alguns dizerem amém, pode ser que amanhã o seu filho diga, eu quero ser um missionário. E aí você vai dizer, não, vai primeiro ser médico, vai primeiro ser isso. Prepare-o, se ele quiser servir ao Senhor,
dê todo o caminho para ele servir ao Senhor com prazer e alegria. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre esse assunto da rede. Abra sua Bíblia, por favor. O texto é Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. Antes de fazer a leitura do texto, eu queria ler uma coisa para vocês. Eu estava há algum tempo pesquisando alguns assuntos e eu coloquei esse assunto e de repente eu vi aquele texto maravilhoso. Eu achei que texto bonito. Aí eu comecei a ler o texto. E aí no final do texto eu disse, meu Deus, se essas pessoas estão pensando assim, por que nós estamos com algumas dificuldades de pensar desse jeito? O texto diz assim: é tempo de ouvirmos a palavra, colocar em prática, sair do nosso comodismo, obedecer ao chamado de Deus. Há muitas almas se perdendo e às vezes não fazemos nada. Arregacemos as mangas e juntos lutemos pelo nosso povo, por nossa religião. Não podemos fazer de conta de evangelizar. O tempo é agora e nosso Deus tem pressa e quer precisar de mim e de você para levar a palavra da salvação, palavra que cura e que liberta. Aí o texto continua, não é à toa que o Senhor vem falando conosco em um novo tempo, de proclamar a palavra, de lançar as redes, para lançar as redes como o Senhor está pedindo a cada um de nós. Precisamos parar de consertar as redes como os discípulos fizeram. Convido você a, neste tempo de espera de um novo Pentecostes, a clamar ao próprio Espírito Santo que nos conduza consertando tudo que precisa ser consertado em nós, em nossas famílias, em nossos relacionamentos, em nossos trabalhos, principalmente em nossos grupos de oração. Uma igreja calvinista estava escrevendo isso aqui. Não. Renovação Carismática Católica do Tocantins. As pedras estão clamando. Era um texto desse movimento. Sabe, queridos, vamos lembrar que a história de Jesus é marcada por algo muito, muito bonito. Por onde Jesus ia, em qualquer lugar que ele fosse, sempre arrastava a multidão atrás dele. A mensagem dele era profunda, a mensagem dele era surpreendente. A mensagem de Jesus era diferente da maioria dos ensinos dos líderes religiosos judeus. Até mesmo aqueles guardas que certa vez foram enviados pelo Sinédrio para investigar o que Jesus estava falando e, dependendo do que ele falasse, trazer Jesus preso para o Sinédrio, eles voltaram. E o relatório deles para o Sinédrio foi esse: jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como este homem. Disseram isso para o Sinédrio. Clemente de Alexandria, que viveu aí entre os anos 150 e 217, é chamado um dos pais da igreja. Ele escreveu um poema a partir da leitura desse texto que nós vamos ler agora. E um dos versos dessa poesia diz o seguinte: pescadores de homens, do mundo agitado fora, deste inquieto mar do pecado, recolhe-nos, Senhor, para ti agora. Das vagas dos conflitos para fora, da isca da vida bem-aventurada, puxando para a praia a tua rede cheia, com escolhidos peixes carregada. Puxando para a praia
a rede cheia com escolhidos peixes carregados. Lucas capítulo 5, a pesca maravilhosa. Diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E ele viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase virem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo-lhe: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, como também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. E diz o texto, finalizando: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Que Deus aplique, amados, a palavra ao coração daqueles que estão aqui, daqueles que estão conectados conosco, que sejam abençoados através da mesma. Amém. Ó Pai, obrigado pela palavra lida, é a tua palavra, inspirada pelo teu Espírito que está presente aqui, que habita no nosso coração, e é Ele mesmo que nos dá a compreensão para entender aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite. Fala-nos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse episódio da pesca maravilhosa é narrado de uma maneira especial no Evangelho de Lucas e marca a relação entre Jesus e os seus primeiros colaboradores. É interessante observar que tudo começa após uma fracassada pesca. Tudo começa após uma fracassada pesca. E é interessante também que a gente observe que aqueles que estavam pescando estavam encerrando aquela noite frustrados por causa daquelas tentativas de pescar algo e não conseguir. Outra coisa que a gente percebe no início desse texto também é que a iniciativa daquele episódio não foi de Pedro. A iniciativa daquele episódio não foi de João, não foi de Tiago. A iniciativa não foi dos pescadores. A iniciativa foi de Jesus. Foi de Deus. Deus toma a iniciativa nos diálogos que Ele quer ter com o homem, com aqueles que Ele escolhe para si. Havia de fato sido uma noite difícil, de muito trabalho, e aqueles 2 sócios, Tiago e João, eles passaram horas lançando a rede ao mar. Era o mar da Galileia, também chamado de mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré. Eles não conseguiram sucesso, aquilo que eles esperavam. Nós podemos imaginar Pedro. Ontem eu falei: esse menino, como é que chama Pedro? Aí a pessoa disse assim, a mãe disse assim: é um Pedro mesmo. Eu já sei que ele é um meio, né, alegrezinho, forte, né? Então, Pedro, amanhecer do dia, depois de uma noite lançando a rede, puxa a rede, nada. Lança a rede, puxa a rede, nada. Não haviam pescado coisa alguma, estavam lavando as redes. O rosto de Pedro estava estampado, o cansaço, sobretudo a frustração, enquanto ele lavava as redes a fim de guardá-las. Quem sabe, muitas dúvidas da parte de Pedro, de Tiago e de João, que eram seus sócios. Será que vale a pena voltar a pescar amanhã? Se hoje não pescamos nada? Algo extraordinário aconteceu naquela manhã, queridos. Um jovem pregador,
apenas 30 anos de idade, caminhava pela beira do mar da Galileia. Enquanto ele caminhava, ele já estava sendo conhecido pelas suas palavras, porque ele via sendo seguido por uma grande multidão. Ele ia caminhando e falando às pessoas. Então, aquele pregador, quando se aproxima do lugar onde estavam Pedro e João lavando os seus barcos, ele não é convidado. Ele entra no barco de Pedro e ele diz: faze-te ao largo. E Pedro afastou um pouco o barco. E Jesus se assenta, diz o texto, e começa a falar às multidões. Aquele pregador entra no barco, pediu a Pedro para afastá-lo, ele atende ao pedido, ele ouve Jesus falar ali naquele lugar. Depois que Jesus havia ensinado a multidão, que estava ali às margens do lago, Jesus volta-se para Pedro e diz assim: Simão, faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Queridos, se a gente não consegue ler o texto todo, parece uma brincadeira. Você passa a noite, que era o momento exato de melhor fazer a pesca, e não pesca nada, e agora chega alguém e disse: se afaste um pouco e lance as redes. Que ordem é essa que estava sendo dada? À luz da narrativa de Lucas, eu quero compartilhar com vocês o verdadeiro desafio que foi feito por Jesus quando ele mandou lançar as redes naquela manhã de frustração na vida de Pedro, Tiago e João. Por isso, eu queria pensar numa verdade espiritual que eu queria deixar com vocês, para vocês voltarem a pensar nisso. É tempo para voltar a lançar as redes. Leia comigo essa frase aí. É tempo para voltar a lançar as redes. Diga comigo. É tempo. Nós temos que voltar a lançar as redes. E é interessante, queridos, que eu queria usar algumas partes desse texto para que a gente compreenda melhor o conteúdo dele. Quando eu faço a pergunta, por que eu e você? Por que eu e o Kleber César? Por que eu e você, meu irmão e minha irmã, devemos continuar lançando as redes? Ou voltar a lançar as redes? Por que temos que fazer isso? A gente vai aprender algumas coisas nesse texto. Primeira coisa, é porque nesta missão de lançar as redes, há um princípio de obediência a ser seguido. Veja, quando Jesus diz para Pedro: faze-te ao largo e lança as redes, Pedro usa uma frase. Qual é a frase que Pedro usa? Mas sob a tua palavra. Não pescamos nada a noite toda, mas sob a tua palavra. O discurso de Jesus, irmãos, Lucas, Marcos, Mateus, João, narram alguns discursos de Jesus. Mas é interessante que Lucas não narra o discurso de Jesus. Lucas diz apenas que Jesus assentou-se no barco e falou às multidões. E Pedro ouviu essa palavra. Pedro estava no barco. Pedro estava ouvindo. E é interessante porque, embora Lucas não faça menção, aquelas palavras vivas, elas foram impactantes na vida de Pedro. As palavras foram palavras de autoridade. Aquelas palavras de Jesus foram palavras que trouxeram esperança ao coração daqueles homens. Lançai as redes. Palavras de Jesus. Quando termina a mensagem, Pedro recebe uma ordem. E havia no coração de Pedro, um homem de grande experiência como pescador. Ele sabia que aquela não era a hora de pescar. Ele sabia isso, mas ele percebeu que havia um princípio
de obediência que devia ser cumprido. Por isso que ele diz: mas sob a tua palavra lançarei as redes. De algum modo, queridos, Pedro, ele estava superando todas as objeções humanas, superando todos os argumentos racionais, superando até a sua experiência de pescador. Ele disse: eu vou lançar as redes sob a tua palavra. Sabe, irmãos, muitas vezes há milhares de argumentos que temos, razões, conselhos, que poderiam nos deter, e nos dizem: basta, que nos aconselham a não lançar as redes, que nos aconselham a ficarmos acomodados. Existem muitos argumentos para que a igreja fique estagnada, para que ela continue do modo que está. Você vai colocar o argumento que quiser, mas se você ouve Deus falando ao seu coração, você vai dizer: debaixo da palavra de Deus, eu vou lançar as redes, eu vou fazer a vontade do Senhor. Sabe, queridos, obedecer ao mandato do Senhor Jesus é uma decisão de quem está disposto a viver para Ele. É um sinal do conhecimento do poder de quem manda. É um sinal de confiança naquele que está dando a ordem. Pedro não hesitou em obedecer. Quantas vezes eu e você hesitamos em obedecer a Deus? Deus nos mostra o caminho a seguir. Às vezes até ouvimos a voz de Deus: este é o caminho, andai por ele. Mas queremos seguir outro caminho. Deus levanta alguém para dizer qual a direção que a gente deve caminhar, mas a gente tenta encontrar outro caminho para seguir. Eu vou me lembrar de 3 personagens que vocês também se lembram, que tiveram o confronto da ordem de Deus e agiram de maneira diferente. Primeiro deles, eu quero lembrar de alguém que caminhou durante 40 anos pelo deserto, ao lado do maior de todos, conforme o judeu pensa, antes de Jesus Cristo, Moisés, que tirou o povo do Egito e levou para a terra de Canaã. 40 anos ao lado de Moisés, todos os dias, todos os grandes momentos de Moisés, ele estava ao lado. Por isso que Deus o escolheu, para que ele entrasse com o povo na terra prometida. Quem lembra o nome dele? Josué. E Deus disse para Josué: você vai entrar na terra prometida. Meu servo Moisés não vai entrar. Moisés veio e disse: olha, Deus disse que você vai entrar. Ele ouviu tudo isso: que maravilha, legal, joia. Já que eu estou aqui 40 anos no deserto, caminhando ao lado de Moisés, sou eu mesmo. Aí quando você lê o começo do livro de Josué, você vê Deus falando com Josué, e daqui a pouco Deus diz assim: Josué, não te mandei eu? O que você está esperando, Josué? É mais ou menos isso a ideia. Indecisão. Deus dá a ordem, Deus mostra o caminho, Deus mostra o modo de você ser um vencedor, de você mudar a sua história, mas você fica temendo. Será? 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 Josué, esse guerreiro, este homem que lutou ao lado de Moisés, que comandou e treinou um exército durante os 40 anos pelo deserto, ele passou por um momento de indecisão. E Deus disse: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Deixa-me lembrar um outro personagem. Deus disse assim para ele: Josué, indecisão. Esse outro personagem, Deus disse assim: olha, vai naquela cidade e você vai dizer para aquela cidade que eu já não aguento mais a iniquidade deles.
não aguento mais, eles vão ter alguns dias para se arrepender, senão eu venho e destruo. Ele pensou assim: rapaz, esse povo aí é o pior povo que tem na história nesse momento. Eles não têm piedade de ninguém. E aí ele foi para o porto, comprou uma passagem para o outro lado. Para ali ficava a cidade, ele comprou para cá. No meio da viagem, ele foi lançado no mar. Como é o nome dele? Jonas. O princípio de Jonas aqui para a gente é desobediência voluntária. Deus disse assim, mas eles vão fazer desse jeito. Muitas vezes nós encontramos pessoas assim. Deus ordena, Deus diz o caminho, mas ele segue no caminho diametralmente oposto. Mas eu queria lembrar de um homem que nós encontramos no Novo Testamento, que eu comecei com indecisão, desobediência, com obediência agora. Quando as coisas ficaram difíceis no seu ministério, Deus fala com ele e ele usa a seguinte expressão: ai de mim, se eu não pregar este evangelho. Quem é esse homem? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ai de mim, se eu não pregar esse evangelho. Ah, queridos, nós precisamos de homens assim, dentro da igreja do Senhor, que digam: eu tenho que pregar, eu tenho que falar o evangelho, eu tenho que anunciar essa palavra todos os dias da minha vida. Pedro não hesitou em obedecer. Lançar as redes, irmãos, é uma ordem do Senhor. Aqui há um princípio. Presta atenção. Quando diz que eles trabalharam toda a noite, representa que era mais ou menos aquela hora de se pescar. Mas quando Jesus manda lançar as redes pela manhã, a gente aprende uma coisa importante: lançar a rede em nome de Jesus, não há tempo específico, pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. Se Jesus está ordenando, lance a rede e você vai fazer a vontade de Deus se cumprir. Amém, queridos? Lança a rede. Mesmo nas situações mais adversas, nós devemos obedecer ao Mestre e lançar as nossas redes. Meu amado irmão, minha irmã querida, uma pergunta à noite: toca a buzininha também? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meus amados, não nos acomodemos diante das dúvidas que vierem a surgir. Quantos gostariam de ver todos esses bancos cheios? Levante a mão, se você gostaria de ver. Todos. Levanta as duas, está mandando levantar as duas mãos. O que está faltando? Saia para lançar as redes, meu irmão. Faça alguma coisa. Só vir aqui no domingo à noite? Você acha que isso é suficiente para ver pessoas convertidas vindo a esse lugar? Nós temos que trabalhar duro, árduo. O tempo vai passando, as coisas vão ficando mais difíceis e nós temos que trabalhar com mais ardor. Tempo é esse. Em obediência ao Senhor, eu vou lançar as redes. Posso ouvir um amém dessa igreja? Amém. A outra verdade que esse texto nos ensina é tempo de voltar a lançar as redes, porque nesta missão há uma designação de tarefa a ser exercida. E qual é a tarefa? O Senhor Jesus disse: serás pescadores de homens. Nós não temos que fazer crescer o número de cadeiras, o número de bancos, o número de coisas dentro da igreja. Temos que fazer crescer o número de pessoas. E aí essas coisas vão ser ajustadas. É pessoas. Deus está interessado em pessoas, em vidas. Deus está interessado nos seus eleitos, que estão dentro da grande Santo André. Podemos chamar grande Santo André? Estão dentro da grande São Paulo, estão nesse Brasilzão,
estão no mundo onde estamos inseridos. Vamos lembrar, esse chamado de pescadores de homens é triplamente registrado. O Evangelho de Mateus, Jesus fala para os seus discípulos, dizendo assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. No Evangelho de Marcos, ele só usa vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens também, diferente de Lucas, que narra o texto desse diálogo, dizendo assim: olha, você, Pedro, será pescador de homens. Deus tem um chamado para mim, Deus tem um chamado para você, Deus tem um chamado para a sua igreja, e Ele aguarda que a gente responda a este chamado. Você está lembrado das palavras do Senhor a Isaías lá no templo, quando ele diz: a quem enviarei? E quem há de ir por quem? Por nós. Qual a resposta que Isaías deu? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele vai estar sempre na minha boca durante esse dia, né? Então, como eu só decorei o nome dele, então, difícil é você dizer assim: eis-me aqui, Senhor, envia a Kleber. Não é assim. Não é assim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A mim. Então, há uma missão para ser exercida. Tem uma coisa tremenda nesse texto. As últimas palavras, arrastando eles o barco sobre a praia, fizeram o quê? Deixando tudo, o seguiram. Essa expressão, deixando tudo, nos chama a pensar nesta designação de tarefa que nós temos para exercer. Se existe uma missão, ela deve ser cumprida. Algo precisa ser priorizado. E a missão de Deus deve ser prioridade na vida de cada cristão, na vida de cada igreja. Nada pode substituir a missão que Deus tem para você. É preciso, às vezes, que a gente se desvincule de algo que está nos impedindo de andar mais perto do Senhor e de fazer a vontade dEle. O que é que nesse momento está impedindo que eu ore mais por missões? O que é que nesse momento está impedindo que eu contribua mais para missões? O que é que nesse momento está impedindo que eu faça mais por missões? Que eu me coloque nas mãos do Senhor para ser um missionário, aqui, lá ou em qualquer lugar. Você e eu fomos escolhidos pelo Senhor. E no mar desta vida, Deus nos chama e Deus nos constitui pescadores de homens. Lembrem-se, Jesus disse isso no Evangelho de João: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós para que vades e deis frutos. Deus operou uma transformação em minha vida. Deus operou uma transformação na sua vida. Quem era você? E quem é você hoje? Estávamos mortos e Ele nos deu vida. Éramos escravos do pecado e Ele nos libertou. Estávamos perdidos e Ele nos achou, nos mostrando o caminho. Estávamos em trevas e Ele nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, que Deus continue agindo na sua vida. Lembre-se que aquele mesmo Pedro que respondeu a Jesus ali no mar da Galileia, mais adiante, quando ele escreve uma das suas cartas, ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele nos chamou a fim de proclamar as virtudes
daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes nem eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quem era você? Quem era eu? Hoje eu sou povo de Deus, igreja de Deus. Eu sou parte dessas pedras vivas que Pedro diz no começo dessa carta, diante desse edifício chamado igreja. Sim, meus amados irmãos, Ele, o Senhor da igreja, tem uma tarefa para nós. E nessa tarefa, Ele deseja, Ele quer que nós continuemos a lançar as redes. Ele quer que de modo soberano nós percebamos que fomos chamados para sermos pescadores de homens. Ele deseja que sejamos conquistadores de vidas. Nós temos uma tarefa árdua para fazer. Não nos atemorizemos diante do tamanho da responsabilidade dessa tarefa. Já chegou o tempo de voltar a lançar as redes. E se nós voltarmos a lançar as redes, devemos fazer isso, conscientes de que esta missão é uma designação de Deus para que a gente exerça. Só para a gente lembrar, anjos desejaram essa tarefa, mas ela é sua, ela é nossa, não é de anjos. Jesus, nesse episódio, nós encontramos ainda outras lições, mas eu queria compartilhar mais uma lição. Primeiro, nesta missão há um princípio de obediência a ser seguido. Segundo, nesta missão há a designação de uma tarefa a ser exercida. Mas é maravilhoso a gente observar o que vem a seguir. Nesta missão, a colheita é uma realidade a ser desfrutada. Nessa missão, a colheita é uma realidade a ser desfrutada. Veja o que o texto diz. Eles lançaram a rede no lugar improvável, na hora mais improvável, mas eles lançaram em obediência e apanharam o quê? Grande quantidade de peixes. O esforço anterior não rendera nenhum resultado, mas há uma ordem de Jesus. Importa que obedeçamos a ordem de Jesus, e assim nós conheceremos os frutos de Deus para a obra que estamos fazendo. Presta bem atenção, ele diz assim: isto fazendo o quê? Lançando as redes. E quando diz isto fazendo, é uma atitude decisiva, eles decidiram lançar as redes. E aí, queridos, essa atitude decisiva nos leva a pensar em 3 tipos de pessoas que a gente encontra dentro das igrejas. A primeira dessas pessoas é aquelas que costumam dizer, eu gostaria. Esses são aqueles que se expressam, demonstram interesse de viver um outro tipo de vida diferente daquelas que eles estão vivendo, deixar de lado as dúvidas, mas elas não conseguem tomar decisão clara. Eu gostaria de evangelizar, eu gostaria de dar oferta para missões, eu gostaria de estar na igreja todo domingo, eu gostaria de cantar no coral, eu gostaria de fazer parte do louvor, mas gostaria. Encontramos muitas dessas pessoas na igreja. Não conseguem tomar uma decisão clara. Essas pessoas ficam desejando mudar sem conseguir sair daquela situação. Mas tem um outro tipo de pessoas que encontramos nas igrejas. É aqueles que dizem assim, logo farei. Sabe? Pode deixar comigo. Eu tenho um garoto que é um missionário nosso,
Ele até, acho que é missionário dessa igreja, Albano, né? Albano disse que quando ele ouve alguém dizer assim, deixa comigo, ele já não conta mais com aquela pessoa. É assim, nós encontramos esse tipo de pessoas, que está na igreja, ó, farei, pode deixar que eu faço. Então, há o reconhecimento de que não se pode continuar do mesmo modo, é preciso deixar a indefinição de lado, toma-se uma decisão, mas fica para depois. São pessoas que se consolam a si mesmo só no fato de dizer, pode contar comigo. Pode contar comigo. Mas quando chamamos, quando procuramos, não os encontramos. Esse é o segundo tipo de pessoas que temos nas igrejas. Mas há um terceiro tipo de pessoa. É aqueles que, quando alguém chega para ele, para desafiá-lo para alguma coisa, já estou fazendo. Já estou envolvido. Você vai distribuir folheto essa semana? Já estou distribuindo. Vai fazer alguma visita? Já estou visitando. Você, já estou fazendo. Para essas pessoas, irmãos, elas estão não somente nos desejos e anseios, elas já tomaram uma decisão de passos concretos, elas estão envolvidas, elas estão participando, elas pagam o preço para fazer aquilo que Deus as chamou para fazer. Elas têm esse prazer de estar envolvido na tarefa, na obra, no ministério, ajudando. Estou fazendo. Não somente fica nos desejos, mas toma uma firme decisão de dar passos concretos. Veja as palavras de Pedro: sob a tua palavra eu lançarei as redes. É interessante que a gente acha que Pedro sempre é muito impulsivo, mas Pedro aqui, ele agiu impulsionado por algo, ele agiu impulsionado pela fé, ele ouviu as palavras de Jesus: sob a tua palavra eu lançarei as redes. Talvez você possa lembrar, irmãos, de homens que foram vitoriosos, porque decidiram obedecer pela fé. Olha para a vida do próprio Josué, que eu citei agora há pouco, lembrando da sua indecisão. Mas quando ele entra com o povo na terra de Canaã, ele chega logo diante de uma cidade fortificada, que ele precisava conquistar a cidade, porque faria diferença para a conquista de Canaã, que era a cidade de Jericó. E aí Deus diz: Josué, vamos conquistar essa cidade. Primeiro você dá, durante 7 dias, uma volta ao redor da cidade. Só uma volta. No 7º dia você vai dar 7 voltas e na 7ª volta você bota a moçada para dar glória a Deus e aleluia aí. Você daquela época, você nesse tempo era glória a Deus, mas era buzina, era tudo tocando. E aí quando tudo aquilo aconteceu, o que foi que aconteceu nas muralhas da cidade? Ruíram. E o povo entra e conquista a cidade de Jericó. Sabe, irmãos, pela fé, 7 dias, uma volta cada dia, 7º dia, 7 voltas. Lembra de Gideão? Eu vou livrar você, Gideão, desse povo aí, dos midianitas. Agora, manda chamar aí quem está disposto a entrar nessa batalha. Veio mais de 20 mil. É gente demais, Gideão? É gente. Manda para casa quem está com medo. Foi mais da metade. Foi, mas foi com medo, né? Gideão, ainda tem muita gente. Leva esse povo para beber água ali naquele riacho. Dos que beberam água, Gideão, separei 300 só. E é interessante que Gideão, pela fé, ia para a batalha com os 300. Se prepararam, pegaram tudo que Deus mandou pegar. E quando eles não conseguiram usar nenhuma arma na batalha. Por quê? Porque Deus derrotou o povo midianita. Fez-los fugir apavorados. Meus amados, Deus está agindo na sua vida. Posso ouvir um amém? Ele está fazendo coisas maravilhosas. Talvez você nem está percebendo. Mas abra os olhos da fé e perceba o que Deus está fazendo na sua vida, na vida dessa igreja. Na vida desta igreja, o que Deus está fazendo. Perceba isso. Glorifique a Deus, porque nesta missão a colheita é uma realidade a ser desfrutada. Sabe, nós precisamos de pessoas
que sob a palavra do Senhor se deixem chamar para a amplitude e profundeza da possibilidade de Deus. Sabe qual é o perigo? É quando deixamos de lançar as redes, nós perdemos a oportunidade que Deus oferece para nos abençoar. Por isso, a ordem é mãos ao trabalho. Vamos lançar as redes. Lancem as vossas redes ao mar. Somente quando nós damos passos firmes sobre a palavra de Deus, nós tomamos a verdadeira decisão. E vamos lembrar de uma coisa importante. Nossas redes voltarão de que modo? Cheias. Nossas redes voltarão cheias. E eu posso lembrar de 3 momentos que Deus nos dá essa esperança. Primeiro, Ele diz assim: não desfaleçam as vossas mãos, porque o vosso trabalho terá o quê? Uma recompensa. Ele diz assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo o quê? Os seus feixes. Mas ele também diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meus amados, não nos angustiemos diante da demora dos frutos. Não nos angustiemos diante da demora dos frutos. Eles virão. Nós temos que crer que eles virão. Por isso devemos continuar a lançar as redes, porque a colheita é uma realidade a ser desfrutada. Sabe que é interessante, um pouquinho depois, no capítulo 6, Lucas coloca uma expressão que a gente precisa pensar sobre ela. Lucas diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Nós temos escutado a voz do Senhor. Se você veio os 3 momentos, você ouviu 3 reflexões, 3 desafios. Se você veio 2, você ouviu 2. Se você veio hoje à noite somente, você ouviu apenas 1. Mas todos na mesma dimensão. Você está desafiado. Você precisa dar uma resposta para Deus. Não é para mim, não é para o pastor, não é para o conselho dessa igreja. É para Deus que você precisa dar essa resposta. As ordens do Senhor são claras para nós. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Em seu nome se prega o arrependimento para a remissão de pecados. Assim como eu fui enviado, eu vos envio ao mundo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Lançai as redes, é a ordem do Senhor. Você pode dizer comigo essa frase? Lançai as redes, é a ordem do Senhor. Quero terminar com uma história acontecida há 145 anos atrás. O escritor Herbert Lockyer, ele escreveu um livro, A Arte de Ganhar Almas. E nesse livro ele conta essa história. Era uma noite de 3 de setembro. Era uma noite semelhante a essa. Uma noite de 3 de setembro de 1878. Um terrível desastre entrou para a história naquela noite. Havia uma densa neblina no rio Tâmisa.
É o principal rio da Inglaterra. Naquele rio navegava um transatlântico com cerca de 900 passageiros, chamado Princesa Alice. E na densa neblina que tomava aquela noite, em direção contrária vinha um navio cargueiro chamado Bywell Castle, perto de uma cidade chamada Warwick. Houve um choque entre esses dois navios. Foi um estrondo enorme. Dos 900 passageiros que vinham no transatlântico Princesa Alice, 600 morreram naquele acidente, no rio Tâmisa. Naquela madrugada, 2 barqueiros estavam amarrando as suas redes perto do local do acidente. Eles ouviram o barulho. Um deles, muito cansado da noite de pescaria, ele disse consigo mesmo: estou cansado, vou para casa, ninguém me verá em meio à neblina. Mas infelizmente, ou felizmente, para que a gente conhecesse melhor a história, no dia seguinte, ele recebe uma intimação do delegado daquele povoado para se apresentar. Ele chega à delegacia e havia um outro homem que estava lá também para ser ouvido. E o delegado fala com esse homem e diz assim: você ouviu gritos? Você ouviu estrondo? Ouvi, senhor. Você ouviu gritos? Ouvi, senhor. O que você fez então? Ele disse: não fiz nada, senhor. Amarrei o meu barco e fui para casa. E o delegado fez uma pergunta dramática: você não se sente envergonhado? Ele disse: Senhor, nunca, jamais a vergonha me abandonará até que eu morra. Então o delegado virou-se para o outro homem e disse assim: você ouviu o estrondo? Ouvi, sim, senhor. Você ouviu gritos? Ouvi, sim, senhor. E o que você fez? Disse: eu pulei dentro do meu barco, avancei em direção ao naufrágio com toda a minha força. Eu enchi o meu barco com mulheres e crianças até o ponto de ser perigoso recolher mais alguém. E então eu me afastei daquele local, gritando em alta voz: ó Deus, manda um barco maior! Ó Deus, manda um barco maior! Meus amados, se nós temos a consciência de que graciosa e soberanamente Deus nos chamou para sermos pescadores de homens, se sabemos que no mar desta vida há pessoas escravizadas pelo pecado, angustiadas, depressivas, sem qualquer esperança para viver, nós que estamos no barco da verdadeira fé, o que temos feito diante de tão grande desafio neste mundo de caos? Que pergunta precisamos fazer a nós mesmos nesta noite? Que barqueiro eu tenho sido nos últimos anos? Que barqueiro eu tenho sido? Aquele que amarrou o seu barco e foi para casa e não fez nada? Ou aquele que tem se lançado no barco
em busca dos perdidos para fazer alguma coisa por eles. Que barqueiro eu quero ser de hoje em diante? Que barqueiro eu quero ser de hoje em diante? Lembremos de uma coisa: seja qual for o barqueiro que você foi até hoje, ou que você quer ser de hoje para frente, devemos nos lembrar de uma coisa: Deus está nos chamando para voltar a lançar as redes. Que obedeçamos ao Senhor no seu chamado e que Ele nos abençoe. Amém.